Senhor da vida, permite que nos reunamos em Teu nome, nesta noite bendita de felicidade e esperança, para manifestar-te nossa gratidão imperecível. Não te rogamos, Senhor, vantagens e benefícios para nós outros, ricos que somos de Tua luz e misericórdia, mas suplicamos ao Teu coração augusto, nos sejam concedidos os dons do equilíbrio e da equidade, para que saibamos distribuir nossa divina herança e não dissipemos em vão a glória de Tuas dádivas. Fortifica-nos a noção de harmonia para sermos cooperadores leais de Teus santos desígnios. Erguemo-nos do abismo do passado por Tua vontade vigilante, e aqui nos encontramos para servir-te. Entretanto, Pai, vergados ao peso das inclinações humanas, por nós cultivadas durante milênios, não prescindimos de Tua disciplina e de Tua força paternal. Dá-nos o clima sadio da libertação de nós mesmos. Magnetizados pelas nossas recordações do pretérito, nem sempre te compreendemos a vontade soberana e criteriosa. Anula-nos o personalismo inferior para que a consciência do universo nos esclareça o coração. Levanta-nos o raciocínio para mais alto entendimento. Faze-nos vibrar no campo de Teus divinos pensamentos. Puseste em nossa boca o verbo construtivo. Encheste-nos a alma de luz e tranquilidade a fim de colaborarmos em Tua obra. Deste-nos, neste pouso de amor fraterno, companheiros dedicados ao bem, e em torno de nossa tarefa pequenina, colocaste a multidão dos aflitos e sofredores. Ó Senhor, como somos felizes pela possibilidade de ministrar em Teu nome consolações e esclarecimentos. Contudo, nós te imploramos inspiração e roteiro, considerando as responsabilidades dos que te recebem a mordomia da salvação. Ensina-nos a agir desapaixonadamente. Infunde-nos o respeito pela autoridade que nos deste. Ajuda-nos a desprender a mente das criações individuais, para que te sentamos mais de perto no esforço coletivo da elevação comum. E toda vez que nossos atos traduzam interferência indébita do livre-arbítrio na execução de Tuas leis, repreende-nos severamente, para que não persistamos no desvio impensado. Somos Teus filhos frágeis e confiantes. Todas as Tuas resoluções a nosso respeito são excelentes e belas. Concede-nos, pois, bastante visão, de modo a enxergarmos nossa aventura em Teus desígnios, sejam quais forem. Somos servos humildes de Tua sabedoria gloriosa. Neste celeiro de paz consoladora, recebemos através de 1000 recursos diferentes a Tua presença indireta, com a qual são atendidos os que choram e padecem. Ó Pai compassivo, que felicidade maior que esta, a de espalhar com nosso Senhor Jesus Cristo as Tuas bênçãos redentoras e carinhosas. Que escola mais rica, além da que se localiza nesta casa, onde aprendemos jubilosos a exercer o dom sublime de dar, dilatando-nos a alegria, estimulando-nos a coragem, santificando-nos a esperança, Tu permites ainda, Senhor, que possamos atender ao coração interessado em lenir e confortar espíritos queridos que se perderam de nossa companhia no curso incessante do tempo. De alma voltada para a Tua magnanimidade, endereçamos-te reconhecimento sem termo. Sê louvado por todos os milênios dos milênios. Sê glorificado por todos os seres da criação. Teus servidores nesta casa de edificação agradecem-te as oportunidades preciosas de trabalho e esperam a continuidade de Tuas bênçãos. Que a Tua infinita luz seja refletida em todo o universo infinito. Assim seja.
Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, Senhor, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, Senhor, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, Senhor, que eu leve a tua alegria. Onde houver trevas, permita, Senhor, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que está aqui presente possam nos dar o fortalecimento e a paz de que todos nós necessitamos. Enquanto a vida não drenar as nossas imperfeições, muito dificilmente o Evangelho vai ser vivido na sua plenitude. Somos ainda espíritos infantis, mas temos todos uma luminosa destinação: tornarmos-nos um dia espíritos superiores, espíritos luminosos, que vamos fazendo isso
ao longo das nossas reencarnações. Mas estamos ainda bem distanciados, porque estamos vindo nas várias reencarnações, estamos tropeçando nos mesmos buracos, estamos falindo nas mesmas circunstâncias do passado e o pior, com as mesmas pessoas. O próprio Jesus já nos disse: vós sois luzes. Ele não disse que nós seríamos luzes. Ele diz: vós sois luzes. Já coloca isso no presente. Porque como espíritos que temos esse DNA divino, nós temos estruturado em nós toda aquela condição que vai nos levar um dia a essa condição espiritual. Nós temos estruturado em nós o amor, a caridade, o perdão, a misericórdia, a boa vontade. Temos tudo isso como sementes que vão se frutificando nas sucessivas reencarnações. Mas Jesus já deixou um alerta: vós sois luzes, mas faça brilhar a vossa luz. E quando isso vai acontecer? Quando o Evangelho começar a florescer no nosso coração. Mas para esta jornada, nós precisamos de auxílio. Nós precisamos de uma mão amiga. Nós precisamos de alguém que nos ame muito para nos ajudar na conduta, nessas reencarnações que nós vamos vivenciando, para errar menos, acertar mais, para crescermos espiritualmente. E aí a bondade de Deus, antes de nós reencarnarmos, já nos sinaliza de que nunca estamos sós. E mesmo antes de voltar ao mundo físico, já nos é concedido um guia espiritual, nossos mentores espirituais, nossos anjos da guarda, ou enfim, pode chamar a forma como quiserem, mas são esses espíritos que tomam a responsabilidade de nos conduzir nessa vida, de nos trazer para a condição que a nossa reencarnação seja altamente proveitosa. E quem são esses nossos guias? Porque todos nós os temos, independente das nossas condições espirituais, evoluídos ou não, bons ou maus, todos nós temos os nossos guias espirituais. E são quem? São espíritos que nos amam profundamente, que temos laços de outras vidas, muitas vezes parentesco de outras vidas, que hoje, numa condição mais elevada do que nós, assumem esta condição de nos auxiliar nesta jornada terrena. Outras vezes é o plano espiritual que determina algum espírito para nos amparar, que traz também por nós muito amor, muito carinho. Nós podemos retratar a figura dos nossos guias espirituais. Há um quadro muito antigo, eu acredito que todos já podem até ter visto. É aquela imagem de um anjo da guarda,
com as suas asas bem abertas, atrás de um menino que corre atrás de uma bola perto de um precipício. Aí está uma representação perfeita. É esse amparo que eles estão aí para nos dar. São espíritos mais evoluídos que nós. Não necessariamente teremos nossos guias espirituais como espíritos da mais alta elevação. Não é isso. Porque os nossos mentores estão em relação de acordo com a nossa condição evolutiva também. É como uma criança que começa as primeiras letras. A criança que começa a aprender a escrever o A, o B, o C, ela não vai precisar de alguém em pós-graduação, em doutorado. Ela vai precisar de um professor que a conduza. E assim são os nossos guias, sem dúvidas, muito mais elevados que nós. Preparados. E assumem então esta condição de nos guiar nesta jornada. E cuja função é nos encaminhar ao bem, nos fazer espíritos melhores, nos proteger, nos consolar, estar nos ajudando das mais variadas situações. O que seria de nós se nos nossos momentos de sono, quando o nosso espírito desdobra-se do nosso corpo físico e muitas vezes encontram com esses nossos mentores, o que seria de nós se nesses momentos nós não recebêssemos as orientações, os conselhos que eles nos trazem, as broncas que também sempre vêm acompanhado? Então, toda ajuda, e quantas vezes eles nos lembram de determinadas promessas que nós fizemos antes de reencarnar, e que ainda estamos de braços cruzados, que ainda não levamos a efeito. E quantas vezes nesses momentos ele disse: escuta, cadê aquilo que você prometeu? Está na hora, já está passando da hora. Nós que temos um certo equilíbrio, temos uma certa maturidade, falhamos. Imagine, abandonados, sem esse amparo desses benfeitores, esses nossos guias, estaríamos trilhando caminhos muito mais equivocados, muito mais difíceis. Às vezes, todos nós, passamos por situações difíceis. Seja uma doença, seja um problema moral, uma dor, uma dificuldade, enfim. As vicissitudes são muitas. E na ânsia de poder solucionar os nossos problemas, quantas vezes nós recorremos a tantas pessoas que às vezes não têm a menor condição de nos auxiliar. Às vezes até estão pior. Outras podem dar uma certa contribuição, mas grande parte das nossas dificuldades tem raízes no espírito, tem raízes de nossas vidas pretéritas, tem raízes onde aquelas pessoas encarnadas por vezes não conseguem identificar para nos ajudar. E muitas vezes nós começamos a consultar muitas pessoas, começamos a rodar muitas casas espíritas para encontrar uma solução e deixamos de aproveitar de falar com quem está aí ao nosso lado,
que sabe dos nossos problemas, sabe o que está acontecendo conosco, e deixamos passar essa oportunidade. Não precisa você ter, e às vezes pode ser que as pessoas já pensem isso: ah, mas eu não sou médium, eu não ouço, eu não vejo, eu não pressinto, então como eu vou usufruir mais este contato com o meu guia espiritual? Ora, será que Deus ia nos propiciar esse contato só para quem tem uma mediunidade ostensiva? Não, está a todos nós. Mas eu vou trazer um pouquinho mais para o fim uma forma de como nós podemos entrar em contato com os nossos guias espirituais e obter deste contato algo extremamente positivo às nossas necessidades. Porque eles estão ao nosso lado, e claro, eles não são escravos nossos. Não estão 24 horas ao nosso lado, procurando nos levar na nossa jornada. Não é bem assim. Porque eles também têm tarefas no plano espiritual. Quantas atividades socorristas eles participam? Quantos estudos eles também frequentam? Muitas vezes vão a outras esferas espirituais em aprendizado. Então eles têm uma atividade também independente. Mas quando eles precisam ausentar-se um determinado período, eles tomam a liberdade de colocar um outro guia, da mesma elevação, da mesma qualidade espiritual, para nos estar auxiliando. Mas, se nós passarmos por quais dificuldades forem, e se nós os chamarmos pelo pensamento, não importa a distância, em questões de segundos, eles estarão aí ao nosso lado para nos ajudar. Então, como eu disse, a função deles de nos encaminhar ao bem. Então eles vão nos trazer orientações, vão nos trazer conselhos para que nós possamos da melhor forma nos conduzir. Se nós assimilamos essas orientações, nós estamos no caminho certo. Mas nós temos o livre-arbítrio. Então eles podem nos dar determinado conselho, mas eu seguir por um outro caminho. Então eu uso o meu livre-arbítrio e eles não vão nos impedir. Porque o que o plano espiritual mais respeita em nós é a nossa liberdade, é o nosso livre-arbítrio. Eles nos orientam, mas às vezes nós tomamos outro caminho. Eles sabem que nós vamos quebrar a cara, mas não vão nos impedir. Porque no fim, algo positivo vai ocorrer de uma experiência mal sucedida que nos trouxe algum aprendizado. Então eles estão sempre aí, né? Nos trazendo essas orientações, nos socorrendo. Quantas vezes já não nos livraram de situações difíceis, que nós nem temos consciência? Quantas vezes até nos medicaram, sem que também não tenhamos essa consciência?
E veja como é respeitado o livre-arbítrio. Desde qualquer condição espiritual tem o seu guia. Então eles não compactuam com o erro, não compactuam com ações infelizes. Então, por exemplo, nós temos os assassinatos. Os guias dessas pessoas não compactuam com isso, mas não podem impedir. Senão não haveria os roubos e tantas outras situações que muitas vezes nos choca. Quantas vezes esses guias estavam tentando dizer-lhes: não faça isso, mas não foram ouvidos. Quando os nossos guias estão sempre a nos orientar, e nós ainda persistimos em trilhar os caminhos errados, não que eles se afastem de nós, mas somos nós que nos desplugamos deles. E aí, quando nós nos desplugamos dessa convivência, nós vamos sentir algo como se estivéssemos abandonados, como se estivéssemos jogados no mundo, como se estivéssemos sós. E pelo contrário, todos estão conosco. Mas é necessário que nós nos reativemos esta ligação. Nós nos voltemos para eles. A gente pensa: puxa vida, mas qual será o meu guia espiritual? Qual é o nome dele? Quem é ele? Pouco importa. O nome não tem nenhuma influência. É como diz o próprio Evangelho: você pode usar uma entidade espiritual veneranda, você pode usar o nome de um santo que você venera, porque ele vai estar te auxiliando do mesmo jeito. Quando você fixa uma entidade, é apenas um ponto de fixação para que você faça até esse contato com o seu guia espiritual. Então, o importante é que esses seres, que nos amam profundamente, eles jamais nos desamparam. Eu recordo-me que nos primeiros passos, dentro da doutrina, nos primeiros momentos de trabalho, ainda aprendendo muita coisa, eu lembro que certa vez eu estava numa casa espírita e ainda era um aprendiz, como sou ainda hoje, mas eu era mais ainda. Então, numa casa espírita, e aí médiuns já mais experimentados na época me perguntaram: escuta, quem é esse médico que está ao teu lado? Ou melhor, quem é esta equipe médica que está ao teu lado? Eu falei: não sei. Vocês podem perguntar por mim quem é, o nome. E foi interessante que a resposta que eu tive foi o seguinte: que eu era muito curioso, que era preciso primeiro cultivar a paciência, para que depois, em momento oportuno, pudessem se mostrar. Continuei os meus trabalhos, boca calada, e no momento oportuno, então tive essa constatação. Mas foi algo assim tão importante e tão marcante, que
àquela altura, esse guia espiritual meu estava em situação como que de incorporação através de um dos médiuns da casa. E ele tinha pedido para falar comigo. Aí eu fui. Aí estávamos conversando. Eu falei: escuta, temos algum parentesco? Aí eu lembro que foi impressionante como o médium absorveu as reações do espírito e eu com as minhas, porque os meus olhos ficaram embargados e o do médium também, praticamente chorava. Estende-me as mãos, segura a minha mão firmemente e disse: suponhamos que em várias reencarnações você foi meu filho. E nós estamos aqui agora para o trabalho. Você tem o teu livre-arbítrio. Você quer trabalhar comigo? Eu falei: quero. Então eu te peço só uma coisa: que todas as pessoas que você estiver tratando ou em relação, que você as faça com muito amor. E o resto deixa por nossa conta. Então foi algo assim extremamente marcante nesse convívio que a gente vem tendo ao longo desse tempo todo, né? Algo assim muito bonito. E só para ter uma ideia dessa proteção, eu saía um dia de uma palestra numa casa espírita na Rua Brás Cubas, e à noite o local lá é meio, né? Meio esquisitinho, principalmente à noite. Mas o meu caminho era simples. Eu saía da casa, virava a primeira rua esquerda, seguia 2 quarteirões, chegava na costa e pegava a minha condução. Não tinha como errar. Eu fazia aquilo várias vezes. E naquele dia, eu saio da casa espírita, começo a fazer o mesmo caminho. Quando eu me deparo, eu estou num caminho totalmente diferente, no local que eu não estava reconhecendo. Eu comecei a caminhar, eu falei: mas está tudo diferente aqui. Não é o meu caminho habitual. Vou para um lado, vou para o outro. Eu falei: meu Deus, não, tem alguma coisa errada. Aí tinha um posto mais na frente, eu fui lá no posto. Nem eu sabia mais onde eu estava. Aí eu perguntei onde que era na costa, que era o ponto referencial. Aí eles me indicaram. Então eu estava mais ou menos a uns 5 quarteirões de onde eu deveria estar. E aquilo me encafifou muito, porque eu falei: mas como é que eu fui assim me perder? E quando eu estava indo embora, foi muito interessante como uma voz que soasse dentro de mim falou: quem sabe não teríamos algum perigo naquele caminho aquele dia. Então a gente vai sempre sentindo, né, esse amparo, este socorro, este auxílio amoroso que nós temos, mas que nós poderíamos aproveitar muito mais. E como nós podemos fazer isso? Primeiro, nós precisamos aprender a fazer um silêncio interior. Nós vivemos numa cultura do barulho. É barulho do trânsito, é música, é isso. São vários tipos de sons, de barulhos que a gente tem no exterior, ou seja, né, fora de nós, e barulho também dentro de nós. Porque, como dizem os ocidentais, o nosso pensamento é como um macaco louco, fica pulando de um galho para o outro. Então nós pensamos uma coisa aqui, pensamos na outra, pensamos em outra, pensamos naquilo, então nós fazemos um barulho interno. E os nossos pensamentos, eles têm cor, eles têm som.
som, tem cheiro, tem forma. Muitas vezes os espíritos nos identificam pela forma do pensamento. Então nós fazemos um barulho interior muito grande. Então, se nós temos barulho de fora, barulho de dentro, como ouvir as vozes da espiritualidade? Então precisamos aprender a fazer esse silêncio interior. E nós começamos o quê? Por uma concentração. Mas o que é a concentração? É nós fixarmos na mente alguma figura que nos agrade, um ambiente que nos agrade, por exemplo, uma flor, uma paisagem de uma praia, e fixar o nosso pensamento naquilo, concentrar somente naquilo, tentar estar vivendo aquele momento. Então o que ocorre? Os pensamentos virão. As torrentes de pensamento virão. Não vamos bater de frente. Deixa que elas venham, é que nem a onda do mar. Elas vêm e aí voltamos novamente à nossa concentração. Os pensamentos vão se repetir e nós voltamos novamente àquela situação. Isso vai fazer com que nós vamos controlando os nossos pensamentos, fazendo esse silêncio interior para que possamos ouvir a espiritualidade. É o próprio Divaldo, que nos fala que certa vez em desdobramento espiritual, ele foi visitar um ente querido no plano espiritual. Então ele estava com mais 2 entidades espirituais e quem o levava era Joana de Ângeles, e eles estavam caminhando num corredor, como ele dizia, e de repente Joana vira-se para ele e fala: Divaldo, silêncio. Ele falou: mas eu nem abri a boca. Ele falou: não, do pensamento, da mente. Então, aprender a fazer esse silêncio interior. Jesus já dizia: quando fores fazer a tua prece, fecha a porta do teu quarto e fale com Deus. Mas é algo semelhante. Queremos entrar e ter uma relação melhor com os nossos mentores? Adentremos um ambiente agradável a nós. Desliguemos televisão, celular, isso é difícil, Celular, desligamos tudo aquilo que possa gerar algum tipo de barulho. Fechemos a porta, não só do ambiente, mas a porta com o mundo exterior. E vamos colocar uma música suave, uma música espiritualizada, tipo Ave Maria, ou algo da mesma qualidade espiritual. Vamos deixar aquela música tocar, vamos fazer uma prece, pedindo para que os nossos mentores espirituais possam nos trazer o amparo que nós precisamos. Tenhamos a certeza que quando nós estamos nos propondo a isso, eles já estão lá naquele ambiente, sentados de frente para a gente, já sabedores do que vamos pedir, já sabedores do que estamos passando, e muitas vezes já tem a solução. E aí você pode pensar: mas por que eu tenho que pedir se ele sabe o que eu preciso? Aí é o seguinte: quando nós nos propomos a pedir, nós vamos começando a cultivar a humildade. Quando eu vou pedir, solicitar, eu já não me coloco na posição do eu sei tudo e eu resolvo tudo. Então, a partir destas condições, eu começo a cultivar a humildade.
que muito agrada ao plano espiritual. E por que pedir? Ora, o próprio Evangelho nos diz: pedis e obtereis. Obtereis, mas peça. Peça com lucidez. Peça com consciência. Mas peça. Então você pode fazer a prece e pedir para esses teus guias espirituais, este auxílio, o teu mentor. Não precisa nada de excepcional. Você está na tua frente como alguém que é um pai, um irmão maior, um amigo. Então você pode conversar com ele informalmente, abrindo o teu coração, pedindo o auxílio que você está precisando para as suas necessidades. E termina com uma prece. Os nossos problemas é que nós esperamos respostas imediatas. Nós esperamos situações mágicas momentâneas. Pedimos e já o plano espiritual está aí resolvendo o nosso problema. Não é bem assim. Por isso que eles nos pedem sempre para cultivar a paciência. Porque muitas vezes aquele problema que você está relatando já é do conhecimento dele. Às vezes ele tem a situação aí pronta, mas às vezes ele precisa até buscar auxílio. Às vezes tem que ser elaborado uma programação para melhor poder te atender. Mas o que vai ocorrer? Aí que entra a condição da não necessidade de ser médium ou não. Porque ele vai passar para você de espírito desencarnado para espírito encarnado. Então ele vai passar para o teu espírito as orientações, os conselhos. Vai te passar tudo aquilo. Você pode no momento não ter consciência nenhuma disso, mas o teu espírito tem. O teu espírito assimilou todas aquelas orientações. Então, se a situação for emergente, for grave, requer uma solução urgente e ele já tem, para que você lembre estes conselhos, o que eles fazem? Nos dão passe no nosso córtex cerebral. Eles dão passe nesse córtex cerebral, ativando a sua memória. Ativando todos os centros da memória. E aí então, na hora você vai ter a sua mente povoada de soluções. Ou quando a coisa não é tão urgente e aquele conselho será importante um pouquinho mais na frente, então aquilo fica arquivado em você, e no momento que você precisar daquelas orientações, ela vai te surgir como uma inspiração, como uma intuição, como um pressentimento. Então você às vezes fala: puxa, que ideia que eu tive, eu estava tentando resolver este problema, não conseguia. Me veio uma ideia brilhante. Ótimo. Esta ideia pode ter sido sua também, mas a maioria delas são ideias dos teus mentores, que às vezes eles te passaram algum tempo atrás, mas agora que você está precisando daquilo, e agora que surgiu como em forma de intuição e de inspiração. E quanto mais nós nos exercitarmos nesta troca de pensamentos, de auxílio, quanto mais tivermos um convívio mais intenso com os nossos guias espirituais, nós vamos começando a abrir os nossos canais da mediunidade.
E vai chegar um momento que nós não precisamos de um lugar específico. Você pode estar na praia, você pode estar em qualquer lugar, que o teu simples pensamento direcionado a Ele, nós já entraremos em comunicação imediata, pelo pensamento. Então, vamos estar recebendo essas orientações que vão nos ajudar muito. Então nós temos este guia espiritual que podemos representar como a presença de Deus nas nossas vidas. Que tarefa que eles têm de nos conduzir ao bem. E temos outros também guias que nos acompanham, às vezes amigos de outras vidas, que nós reencarnamos e lá eles ficaram ainda. Às vezes nossos entes queridos daqui, que já também nos ajudam, mas todos eles subordinados ao nosso mentor espiritual, que é o responsável, que é o que gerencia a nossa reencarnação. Então, a gente tem que aproveitar mais esse convívio. Se nós aproveitássemos mais essa interação com os nossos guias, tenhamos a certeza de que seríamos muito mais felizes. Estaríamos vivendo num patamar espiritual melhor. Eu só queria trazer mais um casinho que eu acho muito importante, porque, como tendo um guia espiritual médico, a gente sempre se beneficia de alguma coisa. Eu tenho um problema muito grave, assim, de coluna lombar. E outro dia eu peguei uma inflamação de nervo ciático, que quem já teve, já sabe o que eu estou falando. Uma situação desesperadora de dor, que nenhum remédio conseguia fazer passar aquilo lá. Aí um dia eu estava fazendo o Evangelho do Lar, e aquela dor incomodando, eu falei, perguntar não ofende. Eu perguntei, falei, olha, eu pedi ao meu guia espiritual, pedi a ele e ao Dr. Bezerra, que pudessem, se possível, me dar uma auxiliada naquela dor que estava difícil para me levar. E foi tão gratificante que dentro da minha cabeça ouvi uma voz bem suave dizendo: pegue um copo de água, coloque na tua cabeceira, deita-te por meia hora e mantenha-te em prece. Eu fiz isso, deitei, fiquei em oração. Passado esse tempo eu levanto, tomo aquela água e percebo uma grande melhora. Então a minha dor, por exemplo, era 100%, tinha sumido, mas depois voltou 80%. Começou um tratamento. No dia seguinte estava 70%. Passado mais um tempo, 50%. Em questão de 5 ou 8 dias, toda a minha dor estava eliminada, todos os remédios abandonados, sem necessidade de mais nada. Então, como não usufruir desses amigos que, além de ser amigos, nos amam profundamente e querem o melhor para nós? Porque o nosso sucesso na reencarnação é sucesso deles também, por nos estar tutelando, Então, finalizando, um dia nós vamos fazer a viagem de volta. Voltaremos ao mundo espiritual. E é interessante, é como aqui na vida material. Quando vai nascer uma criança, quantos estão lá naquele dia, na maternidade? Os parentes, os amigos, já esperando aquela criança. Aquele espírito que volta a reencarnar, que momentaneamente morre para a vida espiritual e vem reencarnar aqui na vida física. Nós estamos com ansiedade, com alegria,
esperando aquela criança, e quando ela chega, né, quanto amor, quanto carinho. É a mesma coisa conosco. Um dia vamos morrer para a vida física, para voltar à vida espiritual. E quem vão estar esperando lá? Os nossos entes queridos, os nossos amigos, aqueles espíritos que nos amam, que sabem que vamos chegar e estamos lá esperando. E quem estará no meio deles? O nosso guia espiritual. Aquele que nos acompanhou nesta vida, vai nos acompanhar na vida espiritual e muitas vezes nos acompanha em várias reencarnações. Muitas vezes eles tomam essa responsabilidade de várias reencarnações e estarão lá a nos amparar. Então, quando nós voltarmos, procuremos fazer o melhor, procuremos ter uma interação maior com esses espíritos que só querem o nosso bem, para que ao voltar ao mundo espiritual não vamos entrar de cabeça baixa e envergonhada e de medo de encontrar aquele olhar que vai estar lá nos esperando, mas que possamos entrar de cabeça erguida, com o peito cheio de gratidão. E que momento mágico, né? Encontrar com aqueles espíritos que nos guiaram nesta vida, nos envolvermos num abraço tão grande, olharmos firme nos olhos e falar obrigado, tudo valeu a pena. Então, meus amigos, eu agradeço a todos vocês pela atenção, muito obrigado, e que Jesus e os nossos guias espirituais nos dê o amparo. Passe virtual. Depois de iniciado o passe, não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Usando a sala de passe virtual do Instituto André Luiz, esteja convicto de que realmente precisa tomar um passe. Não use a sala somente por curiosidade. Visitando a sala por visitar de maneira informal, deixará de usufruir dos seus benefícios quando dela necessitar realmente. Utilize a sala com gratidão e respeito, como faria num centro espírita material. Aconselhamos a utilização da sala apenas uma vez por semana, salvo em caso de grande necessidade. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a invocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco a árvore de suas emoções vai se esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação.
Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino descedenta o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Um leve frio, e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente qual materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o de alegria e confiança assomam à sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor, a capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada de indizível e ignota essência. A alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhado em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora à sua volta a presença de Jesus, que te pergunta: me chamastes? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho, peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que o afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora, conto com a tua fé, a tua confiança em mim, para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz.
Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz também enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento. Do mais altos, desde as mais belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui, e este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastadas em favor da sua paz e renovação. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. O passe está sendo finalizado. Respire pausadamente e repita agradecido. Obrigado, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu desejas. Assim seja. Oração para a fluidificação da água. Peço a Deus, o princípio onipresente, onisciente e onipotente, e ao Cristo planetário, forças para as legiões angélicas ou mensageiras para que possam lutar contra o mal, em qualquer forma que se apresente, e vencê-lo. Como não existe merecimento fora do respeito à verdade, ao amor e à virtude, prometo aplicar esforços no sentido de viver a lei de Deus, compreender e imitar o verbo exemplar e cultivar nobremente os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, sem os quais não pode haver a consoladora revelação. Rogo a Deus, que enviou o verbo modelo para entregar o glorioso Pentecostes, ou derrame de dons mediúnicos para toda a carne, para que a humanidade tenha realmente dignos medianeiros, que deem de graça o de graça recebido, nutrindo verdadeiro respeito à doutrina do caminho. Como encarnado, sujeito a necessidades, doenças, dores, aflições, e também sujeito à morte física e responsabilidade perante a justiça divina, rogo o dom do bom discernimento espiritual, assim como rogo para o corpo as energias e os fluidos a serem depositados nesta água. E como quem tanto necessita e roga, reconhecido agradeço a Deus, às legiões angélicas e socorristas e ao meu espírito guia ou anjo guardião. A ti, Senhor, nossos agradecimentos por esta hora de paz intraduzível e de infinita luz. Agora que cessou a nossa oportunidade de trabalho nos círculos da carne, nós te agradecemos os benefícios recolhidos, as aquisições realizadas, os serviços levados a efeito. Mais que nunca, reconhecemos hoje a tua magnanimidade indefinível, que nos utilizou o deficiente instrumento na concretização de sublimes desígnios. Vacilantes e frágeis, como as aves que mal ensaiam o primeiro voo longe do ninho, encontramo-nos aqui, venturosos e confiantes, ao pé de teus desvelados emissários que nos ampararam até o fim. Como agradecer-te o tesouro inapreciável de bênçãos celestes? Teu carinho santificante seguiu-nos passo a passo, em todos os minutos de permanência no Vale das Sombras, e não satisfeito, teu inesgotável amor
acompanha-nos ainda nesta retirada da velha Babilônia de nossas paixões amargurosas e milenárias. Nada fizemos por merecer-te assistência bendita. Nenhum mérito possuímos, além de boa vontade construtiva. Claudicamos vezes sem número, dando pasto aos caprichos envenenados que nos obscureciam a consciência. Falimos frequentemente, cedendo a sugestões menos dignas. Entretanto, Jesus amado, converteste-nos o trabalho humilde em manancial de ventura que nos alimenta o coração, soerguido para as esferas mais altas. Desculpa-nos, Mestre, a imperfeição de aprendizes, traço predominante de nossa personalidade libertada. Não possuímos nada de belo para oferecer-te, ó benfeitor divino, senão o coração sincero e humilde. Recebe-o, Mestre, como demonstração da confiança de teus discípulos pequeninos, e enche-o de novo com as tuas sacrossantas determinações. Reconhecidos à tua inesgotável misericórdia, agradecemos a ternura de tuas bênçãos, mas se nos deste proteção e consolo, não nos retires o trabalho e o ensejo de servir. Conduze-nos aos teus outros apriscos e renova-nos por compaixão a bênção de sermos úteis em tua causa. Cheios de alegria, abençoamos o valioso suor que nos proporcionaste na esfera da carne purificadora, onde, ao influxo de tua benignidade, retificamos velhos erros do coração. Bendizemos o caminho áspero que nos ensinou a descobrir tuas dádivas ocultas. Beijamos a cruz do sofrimento, do testemunho e da morte, de cujos braços nos foi possível contemplar a grandeza e a extensão de tuas bênçãos eternas. Agora, Senhor, assinalando nossos agradecimentos aos teus emissários que nos estenderam mãos amigas, deixa que te roguemos amoroso auxílio para todos aqueles menos felizes que nós, que ainda gemem e padecem nas sendas estreitas da incompreensão. Inspira os teus discípulos iluminados para que te representem o Espírito Sublime ao lado dos ignorantes, dos criminosos, dos desviados, dos perversos. Toca o sentimento de caridade fraternal dos teus continuadores fiéis para que continuem revelando o benefício e a luz de tua lei. E ao encerrar este ato de sincera gratidão, enviamos nosso pensamento de alegria e louvor a todos os companheiros de luta nos mais diversos departamentos da vida planetária, convidando-os em espírito a glorificar em teu nome, teus desígnios e tuas obras, para sempre assim seja.